Hoje eu decidi compartilhar um conceito que eu já vou adiantando. Não é um conceito fácil de se entender, mas absolutamente necessário e indispensável se você desejar manifestar aquilo que você está buscando atrair. E é justamente o conceito de vórtex. E em especial esse conceito que eu vou transmitir aqui é especificamente um conceito que eu aprendi através dos ensinamentos de Abraham Hicks. Você pode encontrar esse conceito através de outros escritores, estudiosos, e basicamente o cerne do ensinamento é um só. Eu cito Abraham Hicks porque, afinal de contas, nós devemos dar o mérito a quem merece. E foi através dele que eu tive acesso a esse conhecimento. Então, dito isso, vamos então iniciar esse nosso estudo que vai esclarecer muita coisa aqui para todos vocês, conceitos até já estudados aqui, mas que com toda certeza vão ser aprofundados ainda mais a partir de agora. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando nós fomos criados pela inteligência infinita e eterna de Deus, entenda que Ele tirou uma pequena partícula de si mesmo e criou com essa partícula cada um que compõe a humanidade. E essa partícula é chamada de centelha, que nós já estudamos aqui no canal. Então, eu tenho a minha centelha, você tem a sua centelha e assim por diante. Quando nós viemos para esse mundo, é retirada uma pequena porção da nossa centelha para habitar nessa nossa morada física que é o nosso corpo. Agora veja, essa pequena porção da nossa centelha que está dentro de nós deveria estar em constante conexão com a nossa centelha divina que se encontra lá ainda, naquilo que o judeu chama de Hashamayim. Mas muitas vezes o que acontece é o contraste. E o que é o contraste? É quando ocorrem situações onde nós nos desconectamos não apenas da nossa centelha, como também do vórtice, que daqui a pouco vai ficar bem claro do que se trata. E o que é o contraste que faz a gente se desconectar de nossa centelha? São justamente pensamentos de matriz negativa advindos dos sentimentos que nós geramos e alimentamos também de matriz negativa. Claro que isso tem a ver com a lei da geração. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações resultados. Então, o que é que a gente tem que procurar evitar? Os contrastes, que, como eu disse, são gerados por esses, inicialmente, pensamentos que geraram esses sentimentos que deram origem ao contraste, que nos desconectou da nossa centelha. Então, muito bem, isso significa dizer que a nossa centelha vive no vórtex. Quando você tem um pensamento com o objetivo de atrair, por exemplo, um carro, uma casa, o que é que você está fazendo? Esse seu pensamento você já aprendeu que tem que estar acompanhado de um sentimento, pois você também já aprendeu que a lei da atração está subordinada à lei da vibração. E é justamente esse pensamento acompanhado de um sentimento que dá origem a uma vibração é que vai fazer com que esse seu pensamento assuma a condição de onda, se eleve até o vórtex, aonde está desde o início da nossa criação a nossa centelha,
E a partir daí, com o nosso constante trabalho nos mais diversos tipos de técnicas, como por exemplo mentalizações, afirmações de poder, meditações e etc., você comece a vibrar de tal maneira a fazer com que esta onda que se elevou com seu pensamento até o vórtex comece a vibrar num padrão até que, tornando-se partícula, manifeste-se aquilo que você mentalizou e, portanto, atraiu. Quando isso acontece, é justamente quando ocorre aquilo que nós conhecemos como colapso da função de onda. Justamente porque o nosso pensamento, ele vibra na forma de ondas. Quando esse pensamento ele começa a vibrar numa determinada frequência ao ponto de manifestar-se nesse plano físico, é quando ocorreu, eu repito, aquilo que nós conhecemos como colapso da função de onda. Então, o que é que a gente faz quando trabalha afirmações de poder, processos meditativos? É justamente isso, permitirmos nos elevar até o vórtex, porque sempre que você pensa algo, aquilo que você pensou já está lá no vórtex, já está manifestado no vórtex. Aí é que está um problema, porque se tudo que você pensa já está lá no vórtex, significa dizer que até os pensamentos negativos que você tem também encontram-se lá no vórtex. Então, próximo conceito extremamente importante que você precisa conhecer é aquele que esclarece que todo pensamento que você mantenha firmemente na sua mente por um tempo, por um período mínimo de 17 segundos, esse pensamento obrigatoriamente já se elevou para o vórtex. Então, a pergunta que você deve fazer é o seguinte: como você está elevando-se para o vórtex? Você está elevando-se com um padrão de matriz positiva ou negativa? Quais são os pensamentos que você está elevando para o vórtex? São pensamentos que geram sentimentos de matriz positiva ou negativa? Eu recomendo a todos, para que possam se aprofundar mais nesse estudo, fazerem a leitura do livro Peça e Será Atendido, que você vai se aprofundar ainda mais no estudo do vórtex. Mas algo que você precisa entender é: basta que você faça uso dos poderes mais poderosos que você tem do seu pensamento, esteja bem ou não, que você vai acessar o seu vórtex. Então, eu repito a indagação que eu fiz ainda há pouco: em que estado, em que vibração você está elevando-se para o seu vórtex? É por isso que são tão importantes práticas como as afirmações de poder e as meditações guiadas. Eu convido fortemente a cada um de vocês, inscritos e seguidores aqui do canal, que comecem a pensar e meditar com profundidade sobre todas essas palavras ditas nesse estudo de hoje. E, sendo necessário, assista de novo e de novo. Não permita que os contrastes eles sejam tão fortes no seu ambiente mental ao ponto de fazer você elevar para o vórtex vibrações de matriz que você não deseja. Eu te desejo um excelente, um maravilhoso início de semana e te insto a praticar o triplo C: curtir, comentar e compartilhar. Principalmente quando você compartilha, lembre-se que você está tornando-se, junto comigo, mais um disseminador do conhecimento. E mais, quando você curte, está dizendo para o algoritmo do YouTube como esse vídeo aqui é relevante, e o próprio YouTube ele
comece a compartilhar com as outras pessoas. Para aqueles que desejarem contribuir com o nosso trabalho, aqui embaixo você vai encontrar o nosso Pix, assim como o nosso Apoia-se, onde lá você poderá ter acesso aos primeiros ensinamentos relativos à educação financeira, no qual você poderá fazer parte com contribuições mensais a partir de R$5. A minha profunda gratidão a todos vocês por fazerem parte dessa mente mestra. Narração por Eu Sou.